Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Pensamento e Vida tem por título Sociedade. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento encontra os reflexos de si mesmo. Aí dentro os princípios de ação e reação funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muita vez de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação da esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta e basta às vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução dos nossos destinos. Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando clima favorável aos processos da delinquência. Sociedades que ontem escravizavam o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram a terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Citadinos aristocratas insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram no outro tempo a dor e a dificuldade dos filhos do sofrimento. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito em que as almas nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para círculos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Mais uma lição muito profunda para a gente analisar. Porque quando fala de sociedade, ele vem falar para a gente, olha, a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito vai encontrar os reflexos de si mesmo. E depois ele vem falar o que representa as pátrias, principalmente dentro do mundo de expiações e provas. E a gente começa a analisar, dentro de algumas informações que os espíritos trouxeram para a gente ao longo do tempo, que, por exemplo, a função hoje daqueles países que são considerados como do bloco dos tigres asiáticos tem sido já há algum tempo promover a evolução tecnológica do planeta. A missão, por exemplo, de um país como os Estados Unidos da América e até mesmo da Rússia tem sido de promover o equilíbrio político do planeta.
a função do Brasil, por exemplo. Chico Xavier trouxe a informação através do espírito Humberto de Campos, que tem sido a função de Brasil, de coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas a gente vai perceber o seguinte, que cada país ele acaba tendo uma determinada missão no contexto da humanidade, como sendo todo o povo que reside aqui na Terra, que está aqui nesse momento, nesse mundo de expiações e provas. A gente sabe que, né, o capítulo 3 do Evangelho diz que é só uma partezinha da humanidade, na verdade, que está no planeta que a gente vive aqui, que a humanidade mesmo é muito, muito maior, muito mais extensa. Mas a gente começa a analisar que cada país tem a sua função e que, inclusive, dentro dessas funções, a gente vai encontrar muitos quadros expiatórios mesmo aqui no nosso planeta. Então, a gente já ouviu falar, por exemplo, de espíritos que foram nazistas na encarnação passada e que nessa encarnação eles reencarnam judeus e que hoje são grandes defensores e estudiosos da origem, da cultura do seu povo, porque tem o esquecimento do passado, nasceram ali sob agora a influência, sobre pai e mãe judeus, e agora estudam toda a história, desde o êxodo promovido por Moisés até a criação do Estado de Israel, e agora essa guerra que infelizmente está acontecendo agora de novo, entre duas das grandes, maiores religiões do mundo, aí, o judaísmo e o islamismo. A gente vai encontrar pessoas que, como o Emmanuel fala aqui, que são racistas, e elas reencarnam negras, e como negros eles vão aprendendo aos poucos que, pelo menos se tratando de Brasil, o Brasil foi construído pelos negros praticamente. Os índios que aqui já moravam, eles foram mais resistentes no primeiro momento, eles foram espoliados dos seus bens, e a mão de obra negra foi trazida de maneira clandestina e muito covarde da África para cá. Mas você parar para ver, as nossas cidades, elas foram construídas pela mão de obra negra, e a nossa cultura aqui no Brasil ela é muito rica porque ela acaba misturando elementos do índio, do negro e do branco. A gente pode falar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o samba ele reúne o ritmo africano, os instrumentos indígenas e aquela noção do bar europeu que a viola de 7 cordas vai fazendo, quer dizer, dedilhando como o bar, né, Johann Sebastian Bach fazia em seu tempo. Então, o que acontece? A gente vai perceber que cada país vai estar oferecendo para todos nós maneiras da gente estar espiando o passado e, ao mesmo tempo, colaborando com uma determinada função. Eu gosto muito do Livro dos Espíritos, quando vai falar da lei de progresso e da lei de sociedade, e tem uma perguntinha que pergunta, vem cá, um dia todos serão iguais? Fala, não, porque cada cultura e cada local vai ter sua exigência, mas o que vai acontecer no futuro é que a lei de justiça, amor e caridade vai reger essas relações de maneira que um supra o que falta no outro. E não nessa disputa louca aí que a gente vive nos dias de hoje ainda, por preços de mercadorias, enfim. E, às vezes, restrições que acontecem de um país para o outro, bloqueio econômico, essa coisa toda. Mas a gente vai lembrar também de uma pergunta também do Livro dos Espíritos, que é muito marcante, e que, se eu não me engano, é 982 ou a 978, uma das duas. Não me lembro agora, mas a pergunta é feita assim: como a gente faz para reconhecer uma civilização completa? E eles respondem assim, vocês acham que só porque vocês se alimentam melhor e se vestem melhor do que os seus antepassados, vocês já são uma civilização completa. Mas enquanto não conseguir banir os vícios que desonram a sociedade, enquanto a lei de amor, justiça e caridade não for praticada na íntegra, vocês não passam de povos esclarecidos. Quer dizer, dá um puxão de orelha na gente. Então a gente vai, em primeiro lugar, reconhecer inicialmente por que a gente está nascendo naquela cultura, o que aquela cultura tem a trazer para a gente. A gente vive, por exemplo, no Brasil. O Brasil tem 2 karmas coletivos. Um relacionado à Guerra do Paraguai e outro relacionado à mão de obra escrava trazida da África.
mas tem países com karmas coletivos muito mais graves. E aqui também uma grande oficina de trabalho para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.